Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à aula número 5 de Metodologia Científica, esse curso que foi preparado especialmente para você que está começando no mundo acadêmico, nunca ouviu falar de metodologia de pesquisa, de metodologia científica, está perdido pra caramba, então esse curso vai te ajudar, vai se tornar aí uma bússola para você se encontrar nessa área. Mas também é um programa que foi feito para você que está no meio do curso, está aí tendo que se preparar, né, para criar o seu projeto de pesquisa, está sendo pressionado já pelos professores, pela coordenação, então o curso vai te ajudar também a se encontrar. Mas também foi criado para você que está aí desesperado, desesperada, faltando uma semana para acabar, não sabe o que fazer, que é o caso da maioria. E aqui você vai encontrar ajuda, né? Ajuda necessária para que você possa se desenvolver e estudar com tranquilidade. Eu espero que você tenha chegado até aqui assistindo às aulas anteriores. Temos 4 aulas antes dessa, falando sobre tipos de pesquisa, métodos de pesquisa, abordagem. Falamos a beça, falamos muito, falamos até sobre um padrão de trabalho de pesquisa, né, sobre pesquisa, como fazer, enfim. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta importante que vai te ajudar. Vai ajudar você que está começando, vai ajudar você que está no meio, vai ajudar você que está desesperado. Mesmo que você esteja desesperado, desesperada para terminar o trabalho, não importa. O importante é fazer. E não adianta fazer de qualquer forma. Tem que fazer da maneira certa para ter um bom resultado. Então, hoje nós falaremos sobre fichamento. Fichamento, tá? Mas antes de entrar neste mundo encantado, aproveita e se inscreva no canal, ative o sino e participe desse projeto. Aprenda, estude, compartilhe com as pessoas que você conhece que também precisam de ajuda, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar sobre o fichamento. Vamos com tudo. Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mundo encantado do fichamento. E você pode estar se perguntando agora, né, do que esse camarada está falando? O que é isso, fichamento? Eu vou te explicar. Antes da internet, antes dos computadores, antes dessa maravilha digital que hoje nos serve de suporte para pesquisa científica, nós, meros mortais, estudantes necessitados, carentes e desesperados, né, como você, porque não é só você que está desesperado, desesperada, não. Nós também, estudantes de todos os tempos, ficamos desesperados durante boa parte da nossa jornada acadêmica porque não tinha apoio, não tinha suporte, a gente também não sabia o que fazer. Não sabia mesmo. Então, o que a gente fazia? A gente partia para o fichamento. E o que é o fichamento? Por que tem esse nome? Porque a gente pegava ficha, ok? Nós pegávamos fichas que você comprava, que nós comprávamos na papelaria, e saíamos com as nossas bolsas, mochilas, pastas, blocos, íamos para as bibliotecas. Eu cansei de frequentar a Biblioteca Nacional, a biblioteca da UF, durante muito tempo, né? Logo depois que ela inaugurou ali de frente para o mar, biblioteca maravilhosa, e ficava ali com as fichas fazendo a pesquisa. E eu falei sobre isso na aula número 1, sobre a importância desta ferramenta para a sua pesquisa científica. Por que o fichamento é importante? Porque ele ajuda você a organizar a sua cabeça. Tem um monte de coisa para ler, tem um monte de texto para procurar, você não sabe nem por onde começar, e depois que tem que produzir, não sabe o que fazer. É muito comum, quero compartilhar aqui com você uma situação que é recorrente na orientação acadêmica. O aluno vem com o tema, né? A aluna vem com o tema. Eu quero falar sobre assédio moral nas organizações. Pô, legal, um tema
importante, né? Um tema do nosso tempo, um tema apropriado, show de bola. Quero falar sobre assédio moral. Beleza, aí a pessoa vem com o tema, com a proposta, e aí à medida que você vai conversando com o aluno ou com a aluna, e vai perguntando, mas como você vai fazer isso? Né? Porque assédio moral é uma coisa muito longa, né? Muito complexa. Então, vamos organizar as ideias. Primeiro, você vai fazer uma pesquisa sobre o que significa assédio moral, né? O significado, quem foi que estabeleceu esse termo, né? Quais as leis que dão balizas que fazem com que esse termo ganhe corpo, quando isso foi usado da primeira vez, como foi aplicado, esse é um ponto. Depois vamos partir para esse aspecto nas organizações, né? Quando isso começou a ser falado, buscado, pensado, raciocinado, quem foram as primeiras pessoas que procuraram informações, que deram informações sobre esse assunto. Aí você começa a conversar com a pessoa, conversar, aí você vê o que o aluno, que a aluna não sabe nem por onde começar. E aí você ajuda, você está orientando, né? O professor está orientando, a professora está orientando, ajuda. Ó, vou te indicar aqui alguns autores para você ler. Vou te indicar aqui alguns artigos para você ler. Vou indicar para você alguns trabalhos de pesquisa para você ler. Vai com tudo, mas a pessoa não sabe nem o que fazer com aquilo na mão. E aí, você leu? Li. Achou legal? Pô, achei maravilhoso. E o que você tirou lá? O que você anotou? Ah, mas era para anotar? É a pergunta mais comum, mas era para anotar? Era para anotar. E o aluno não faz, não é porque ele está de má vontade, não. Ainda que de vez em quando seja por isso mesmo, porque está de má vontade. Mas o aluno não faz porque ele não sabe o que fazer. Não sabe por onde começar, né? Não sabe qual o caminho seguir. E é para isso que existe o fichamento. O fichamento ele existe para isso. Tem esse nome por quê? Porque você vai olhando, você vai estudando, lendo o livro, o artigo, o texto, usando fichas e fazendo as anotações necessárias. Né? Então, para que serve o fichamento? Para que essa ferramenta funciona? Né? Todo trabalho de TCC, todo trabalho de conclusão de curso é um documento de caráter acadêmico. Então, significa o quê? Como eu já disse antes, ele não parte da sua cabeça, ele parte da pesquisa. Ninguém começa um trabalho acadêmico tendo ideias. Você primeiro começa pesquisando. Eu quero pesquisar, quero falar sobre assédio moral nas organizações. Beleza, então o que você faz? Você começa a pesquisar sobre esse assunto em diversos lugares diferentes. É o que você faz. Sai caçando esse tema em todos os lugares para poder chegar a boas conclusões, para poder chegar a bons autores, para poder achar um fio de raciocínio. Então, o trabalho acadêmico é um mergulho na academia e a construção da sua pesquisa é resultado da sua leitura. De novo, o que nós já falamos em outras aulas, você não estabelece um tema e sai caçando a pesquisa. Primeiro você pesquisa, lê, estuda, raciocina, desenvolve, pergunta, depois você escreve. Porque o trabalho acadêmico ele é resultado de uma construção. É uma construção a partir das suas leituras, a partir dos seus pensamentos, a partir do seu desenvolvimento. E ele pode ser feito de várias formas. Então, o que o fichamento faz? O fichamento ele faz síntese. Eu estou lendo o livro de um determinado autor sobre um determinado tema. Aí estou lendo lá o capítulo. Então, estou lendo sobre assédio moral. Né? No primeiro capítulo, ele vai e define o que é assédio moral. Ele faz uma definição. Aí eu pego a minha ficha e coloco lá, livro tal, página tal, autor tal, escreveu o seguinte sobre assédio moral. Aí anoto. Ou seja, na minha primeira jornada, eu já crio uma série de fichinhas, né, uma série de recortes, uma série de pequenas pesquisas sobre este tema, assédio moral. Então eu posso pegar,
por exemplo, vários livros, vários autores ou várias pesquisas diferentes sobre várias pessoas dizendo o que é assédio moral e colocar fichas, uma ficha para cada autor desse, sabe? Deixa tudo organizado, cada ficha tem um autor, cada ficha tem uma definição. E com isso eu começo a construção. Para que serve o fichamento? Para me ajudar na construção da minha pesquisa. E com isso nós vamos voltar a um outro ponto importante. Que ponto importante é esse? É que a pesquisa não sai da sua cabeça. O aluno fica desesperado por isso. Eu não sei nem por onde começar. Mas não precisa saber por onde começar. Não precisa saber. Você precisa definir com o seu orientador, com a sua orientadora, uma área de pesquisa, e a partir dessa área você começa a fazer leituras, pesquisas, e a ficha serve para isso. Pegou? Muito bem, se você pegou esse ponto, que o fichamento serve para que você se oriente, né, e vá arrancando, recortando as ideias das obras e colocando numa ficha, num lugar para você chamar de seu, né, um arquivo, que é resultado do seu trabalho de pesquisa. Isso que é pesquisa, né? É a leitura regular, a busca regular por informações. Então agora eu quero definir com você qual é a diferença entre fichamento, resumo e resenha. Já dizendo que sobre resenha eu não vou falar agora. Resenha é um tema específico e eu vou abordar esse tema na próxima aula, aula número 6. Fica atento aí, fica atenta, que na próxima aula, aula número 6, eu vou falar sobre resenha. Aqui eu vou falar sobre fichamento, e quero destacar a diferença entre fichamento e resumo, porque o fichamento não pode ser um resumo, entendeu? Ele não pode ser um resumo. Resumo é uma coisa maior, o fichamento são pequenos recortes, para que você tenha um trabalho excelente, né? Então, o resumo, o que ele faz? O resumo, ele não traz exemplos, né? A estrutura do resumo, ela tenta reunir todos os aspectos, todas as características de um texto original. Então, não traz exemplos, né? Não traz pequenas citações. Além disso, o resumo também pode ser crítico. Ou seja, ele pode trazer uma opinião de quem está apresentando ali o resultado da sua leitura. E o resumo, ele também é informativo, porque ele traz, né, uma leitura, né, otimizada, pequenininha, de um texto maior. Então, o resumo, ele é diferente do fichamento, porque o fichamento ele pega pedacinhos, enquanto o resumo pega uma parte maior. Então, deixa eu te dar um exemplo de resumo para você entender do que eu estou falando. Aqui você tem um exemplo de resumo na tela. Ó. É exatamente isso que vai na abertura do trabalho acadêmico. Certo? Quando você vai apresentar um trabalho de conclusão de curso, todo o trabalho começa com um resumo. Por quê? Porque o orientador e a banca que está avaliando o seu trabalho e as pessoas que estão assistindo, e mais do que isso, os alunos que no futuro vão pesquisar na internet, na biblioteca, sobre o tema que você abordou, eles olham no resumo um panorama geral do seu trabalho. Então, o fichamento não é resumo. Vamos imaginar que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, outros alunos queiram falar, desejem falar sobre assédio moral nas organizações. E vão usar o seu arquivo. Aí os caras vão procurar lá no acadêmico, vão encontrar a sua pesquisa, vão encontrar o seu trabalho, vão encontrar o que você fez lá no repositório digital, ou na biblioteca, lá impresso o seu trabalho, e antes de ler o trabalho todo, o que a pessoa faz? Vai no resumo. Então, isso que é o resumo. Esse trabalho que você está vendo aqui, esse resumo foi extraído de um trabalho sobre educação à distância. Alguém fez uma pesquisa sobre educação à distância. Então está aqui no resumo. No cenário mundial, a educação à distância tem se mostrado uma forte aliada para o processo de ensino e aprendizagem e uma alternativa eficiente para quem busca aprimoramento de saberes independentemente ou independente de tempo e espaço geográfico. Então, como é que o camarada abre o resumo? Com uma síntese do tema. Qual o tema? Educação à distância. Depois explica.
Este trabalho tem como objetivo mostrar o processo realizado para a construção do primeiro curso de extensão semipresencial das Faculdades Integradas de Ourinhos, voltado para a realização de cálculos econômicos e financeiros, utilizando a calculadora HP 12C. Eu já tive uma calculadora dessa, hein? Mas, aqui na parte rosa, no início do resumo, o que o autor faz na pesquisa? Ele mostra, dá para você um conceito geral sobre ensino à distância. E depois, o que ele faz? Ele te dá o objetivo geral do trabalho. Qual é o objetivo geral do trabalho? Mostrar o processo que foi utilizado para a construção do primeiro curso de extensão semipresencial das Faculdades Integradas de Ourinhos. Aí no texto roxo, ele vai te falar sobre a modalidade, né? O tipo de curso, como ele foi elaborado e por que ele foi elaborado. Aí ele te dá mais uma palhinha. Depois, no amarelo, ele vai te falar sobre a metodologia. Qual foi a metodologia utilizada para a produção deste trabalho? Ok? E ainda diz para você que durante esse artigo, esse trabalho de conclusão, você verá esse processo, né? Você vai ler sobre isso em 3 partes. A parte da análise, a parte do design e a parte do desenvolvimento. Beleza? E quando terminar isso, ele diz para você que foi construída uma interface. Na parte verde, ele ainda diz, o autor, a autora ainda diz para você objetivos que não são gerais, são objetivos específicos do trabalho, mas que estão na produção científica. Ou seja, apontar os caminhos aos interessados em conhecer esse projeto, apontar caminhos para a realização de novos cursos semipresenciais, são objetivos específicos deste projeto, que tem um objetivo geral. Viu o que é resumo? Resumo é isso aí. Apresentação do tema, apresentação do objetivo geral, apresentação dos objetivos específicos, metodologia e um pequeno comentário sobre o trabalho. Esse é resumo. Ok? Agora, você não vai chegar no resumo, ninguém vai chegar no resumo se não tiver feito o fichamento, porque não tem conteúdo, ok? O conteúdo do projeto de pesquisa, todo o conteúdo de todo o projeto de pesquisa é construído a partir dos fichamentos. Então não confunda resumo com fichamento. Ok? Então agora eu vou mostrar para você o que é fichamento e vou falando do resumo para você fazer essa diferença daqui para frente. Tá pronto? Tá pronta? Olha como esse slide é legal, preparado para você entender bem o que a gente está falando, né? O que resumo e fichamento têm em comum? Os dois, tanto o resumo como o fichamento, respondem a perguntas e fazem uma síntese sobre o tema. Agora, o que eles têm de diferente? O que eles têm de diferente? O fichamento ele é mais curto, linguagem simples. O segundo já é mais abrangente, mais complexo, mais completo. Ou seja, primeiro você faz os fichamentos, depois você faz os resumos. Outra diferença, os dois são síntese de um material inteiro, né? De um livro inteiro, de um artigo inteiro, de um projeto de pesquisa inteiro. Agora, qual é a divergência que eles têm? A divergência está exatamente na escrita. O fichamento não é um texto pleno. O resumo e a resenha são textos completinhos, com início, meio e fim, com parágrafo, com a ideia perfeitamente concatenada. E eu estou fazendo questão de mostrar para você o que é resumo, para você não se confundir e não começar a produzir fichamentos enormes, ok? Comece de forma simples. Comece de forma otimizada. Presta atenção, hein?
Sem fichamento não tem resumo. Sem fichamento não tem trabalho acadêmico. Beleza? Aqui, como você pode ver na tela, temos o modelo de um fichamento bibliográfico, ou seja, o modelo de um fichamento de um livro. Aí, vê se não é simples. Esse nome fichamento vem da ideia de ficha, mas você não precisa fazer ficha, né? Você pode fazer um arquivo no Word, pode fazer um arquivo no seu programa de produção de texto, no seu computador, no seu celular. Você pode ir para a biblioteca com o seu celular e fazer um fichamento. Aqui tem um exemplo, fichamento bibliográfico, sobre este livro, O Caso dos Exploradores de Cavernas. Aqui você já tem o nome do autor, colocado de acordo com a norma BNT, ok? O título do livro, o local onde ele foi publicado, o nome da editora e o ano. Inclusive, é muito bom que quando você estiver produzindo seu fichamento, você já produza dentro desse padrãozinho aí, ó, tá? Para depois não ficar batendo cabeça. Na hora de fazer a bibliografia, a sua bibliografia já está pronta. Você entende? Porque, além de tudo que nós já conversamos aqui e nas aulas anteriores, tem esse problema, né, do aluno chegar na hora da bibliografia e ficar desesperado. E agora? Eu não sei como fazer. Então, na hora do fichamento, você já mata tudo. Já faz a leitura, já separa os textos, já coloca lá a citação bibliográfica corretamente, e isso é importante. Então, o que essa pessoa aqui fez? Ela foi numa biblioteca, ou ela foi na internet, comprou este livro, ou pegou este livro emprestado, abriu o livro, leu o livro, leu o livro. Ninguém vai ler o livro para você, ninguém vai ler o seu trabalho, você vai ler, leu o livro, e quando encontrou esta passagem, tá vendo? Nesta passagem, ela foi lá e fez um comentário. O que você está lendo aqui na ficha não é uma citação do texto. O que você está vendo aqui na ficha é um comentário da pessoa que leu. A pessoa que leu fez um comentário. Então ela foi lá e escreveu: nesta obra, o autor utiliza-se de 5 decisões preferidas por membros da Suprema Corte dos Estados Unidos da América em meados do ano 4300, sobre uma decisão que condenava e sentenciava a enforcamento pelo Tribunal de Primeira Instância do Condado de Schofield 4 exploradores de caverna. Aí, que maneiro. Ok? Isso é só um modelo para você ver. Você não tem nem que se preocupar com as informações disso aqui. Tem que ver o modelo, ou seja, um modelo que mostra que a pessoa leu este livro, leu esta publicação, joia? Depois que leu a publicação, ela fez um comentário. Então, quando estiver construindo o artigo, a produção científica, e ela for lá fazer o comentário, ela vai dizer que este comentário que ela fez foi a partir desta leitura, deste livro. Vai colocar lá, de acordo com Fuller, ou vai escrever, vai botar entre parênteses Fuller 2008 e vai fazer o comentário. Deu para entender como faz um fichamento bibliográfico? Agora fala para mim que é difícil. Não é difícil, né? Não tem dificuldade. Você consegue fazer, não consegue? Claro que consegue. Agora, a pessoa que está pesquisando, o que ela fez? Ela procurou nos artigos acadêmicos, no repositório acadêmico, uma pesquisa. Agora você está vendo aqui o exemplo de fichamento de uma pesquisa. O primeiro exemplo que eu te dei foi fichamento de um livro. O que a pessoa fez no primeiro exemplo? Ela leu o livro, beleza? Leu o livro, fez um comentário, escreveu o comentário e colocou a bibliografia. E essa aqui fez o quê? Essa pessoa fez o quê? Ela pegou uma pesquisa acadêmica de alguém que fez a pesquisa, fez essa pesquisa, uma determinada pessoa fez essa pesquisa acadêmica, então ela colocou lá em cima, ó, o título da pesquisa, Educação da Mulher, a Perpetuação da Injustiça,
colocou as páginas de onde ela tirou este comentário, beleza? Colocou lá o título da obra que a pessoa analisou, tá certo? E depois fez o comentário. O trabalho da autora baseia-se em análise de textos e na própria vivência dos movimentos feministas, tal. Ok? Isso é importante. Ó. Agora é a pesquisa feita em outra pesquisa. Foi lá, fez a leitura, colocou lá o título do trabalho que foi feito, de qual capítulo das páginas, de qual obra foi utilizada pela pesquisa para chegar a essa conclusão, né? ou a este aspecto, ou a este ponto, e aqui ela fez o comentário. Enquanto ela estava lendo, ela fez o comentário. O trabalho da autora baseia-se na análise, A autora divide seu texto em 3 fases históricas, a autora trabalha ainda assuntos como mulheres da periferia. Então você está vendo o que aqui? Fichamento de outra pesquisa. Olha como é tranquilo. Olha só que coisa boa, você não vai sentar um dia, vou fazer minha pesquisa hoje. Você não vai fazer isso. Você vai fazendo, tá vendo? Vai construindo a sua pesquisa. Para terminar a nossa aula de hoje sobre fichamento, aqui você tem o fichamento de uma citação. Qual é o assunto? O que é pesquisa? Tá vendo? Tem um assunto aqui, ó, o que é pesquisa. Então, aqui você vê, nesse momento, de uma forma muito tranquila, muito objetiva, ó, que maravilha, o fichamento de um conceito. A pessoa está escrevendo o artigo dela e, em determinado momento, ela precisou conceituar o que é pesquisa. Então, ela foi lá no Prodanove, Metodologia de Trabalho Científico, foi lá no livro, pegou lá o conceito e escreveu. E já colocou, inclusive, entre parênteses, a citação de onde ela tirou. E botou lá o conceito no fichamento. Olha que legal. E isso é bom, porque quando terminar a pesquisa, ela tem vários conceitos já definidos, escritos, apresentados, estabelecidos de forma objetiva, de forma correta. Não é tranquilo? O que você achou? Fala para mim. Tá roendo a unha? Tá nervoso? Tá nervosa? Nada. Tô te dando o caminho das pedras. Tá vendo? Tá vendo? Com toda a tecnologia, inteligência artificial, algoritmo, né? Para tudo quanto é lado, um monte de recurso, ainda prevalece o velho e bom fichamento. E o que é o fichamento? É você construir a sua pesquisa um dia de cada vez, passo a passo, sem desespero, sem loucura. Vou ler esse livro aqui. Aí você pega lá o livrinho para ler. Vou ler o livro X. Pega lá o livro. Não tem nenhum livro aqui para pegar, mas enfim. Vou ler o livro tal. Aí pega lá o livro. Vou ler esse livro agora. Vai lendo. Pô, gostei dessa parte aqui. Vou fazer uma ficha com uma citação do livro. Já coloca a bibliografia, já diz onde você tirou, já coloca a citação inteira. Olha que maravilha. Você pode, inclusive, se organizar desta forma. Fichas com citações. Fichas com definições. Fichas com comentários históricos. Fichas sobre o tema tal. Assédio moral nas organizações no século XX. Assédio moral nas organizações no século XXI. Você pode organizar. E quando a gente fala ficha, é por causa do nome, fichamento. Mas você pode ter arquivos. Pode ter cadernos, blocos. Não importa. Você se estrutura da maneira que acha que deve se estruturar. E a partir daí constrói o seu trabalho de pesquisa. Eu poderia até, inclusive, ter feito esse vídeo primeiro, né? Mas você precisava de várias definições anteriores. Mas agora você tem um caminho. Então o que você vai fazer? Vai assistir esse vídeo, vai parar na parte das fichas e vai tentar fazer igual. E você vai conseguir. E aí, se você começar a fazer esse trabalho logo no início do seu curso,
segundo período, terceiro período, não importa que formação, quando você chegar lá no final, você já tem um caminho de pesquisa. E outra coisa, dica importante, não trabalhe sozinho. Não trabalhe sozinha. Peça ajuda dos professores. Eles vão te ajudar. Beleza? Ok? Aqui é o professor Leclerc, sempre trabalhando para que você tenha acesso ao conhecimento, para que você tenha acesso a respostas, para que você possa construir o seu caminho. Beleza? O conhecimento é libertador, é transformador. Eu acredito que isso também vai acontecer com você. Espero você na próxima aula. Não perca. Vamos estudar, vamos avançar e vamos fazer o projeto de pesquisa, hein? Vamos lá, libera esse negócio. Faz.